Olá, na nossa história dos filhos perdidos, o primeiro filho que vai embora, o filho mais novo, o filho que se perde indo, cai a ficha e ele então entende, eu sou pecador, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque a casa do meu pai é mais importante do que os recursos do meu pai. E se eu puder ficar só perto do meu pai, não importa mais o que eu tenha na vida, isso já me é suficiente. Meu pai não me deve nada, muito pelo contrário, sou eu que lhe devo. Lhe devo tudo pelo que eu fiz, contra ele, contra Deus e contra mim. Esse menino volta, decidido a falar isso para o pai, a pedir para o pai um emprego agora. Quando ele chega, ele está chegando na propriedade, ainda de longe o pai lhe vê na varanda. E da varanda da casa, o pai abre a porteira e sai correndo na direção do filho. Eu fico imaginando essa cena de um grande casarão com uma grande varanda numa propriedade rural, talvez, em que um pai sai correndo na direção do seu filho e o abraça e o beija. E antes que o filho tente falar qualquer coisa, ele só abraça e diz: meu filho voltou, meu filho voltou. O texto diz que o filho, que tinha um discurso pronto para dizer para o pai, pai, eu pequei contra ti, o texto diz que o pai não queria nem ouvir o filho, nem quis ouvir o filho, muito menos tentou confrontar o filho naquela hora. É interessante, a atitude do pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma atitude diferente de nós como pais muitas vezes, porque muitas vezes nós ficamos tão ressentidos quando os nossos filhos vivem do jeito que eles querem, quando eles nos desobedecem, que nós esperamos a hora certa deles voltarem e nós dizermos: eu não te disse, eu não te avisei, aprendeu agora? Olha, você tem que entender o que você fez, você tem que aceitar que você errou, etc, etc, etc. Nós demandamos essa reparação das pessoas que nos contrariaram. Nós até dizemos: se ela voltar eu vou perdoar, mas antes ela vai me ouvir. Não é assim. Nós temos um senso, nós clamamos, nós carregamos uma demanda clemente por reparação. E o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não faz isso. Sabe por quê? Porque o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo entende o time da alma humana, entende o time da existência. Ele sabe que se aquele menino voltou, é porque antes ele caiu em si. Ele só está vindo ao encontro do Pai porque ele se encontrou consigo mesmo. Deus sabe disso. Deus sabe que a gente se converte muito antes de chegar à igreja. Deus sabe que a gente entende o que está vivendo muito antes de compreender a teologia. Deus não espera que a gente passe no vestibular da fé para depois ele nos abraçar. Deus simplesmente olha para o coração que faz o retorno. Quando em qualquer momento, em qualquer lugar, talvez hoje, no ambiente onde você estiver, na casa, na sua sala, na sua cama, se o seu coração fizer a mudança, se o seu coração falar: eu estava indo para lá, longe dele, agora eu vou voltar, naquele instante você está salvo, curado, restaurado. O que vem depois é processo de cura, processo de salvação, processo de restauração. Mas não precisa mais nada ser falado. É muito interessante que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não é um Deus que fica correndo atrás do Filho para dizer para ele tudo que ele está fazendo de errado. Ele é um Deus que deixa o Filho viver do jeito que tem que viver. E quando volta, ele também não precisa falar mais nada, ele sabe que nada mais é necessário. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, explicado na parábola, é o Deus que sabe que falar tem que ser pouco, a gente tem que falar pouco. Não adianta falar para quem não quer ouvir, e quem entendeu não precisa mais ouvir nada. Trata-se de uma experiência espiritual. A gente tem que aprender com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Entender que a nossa espera tem que ser como a dele, não de quem fica intervindo e reclamando e falando o tempo inteiro, mas daquele que se posiciona consciente e seguro de que um dia a ficha cai, e quando a ficha cair, eles vão voltar, e quando ele voltar, não há mais nada que ser falado, há apenas um abraço para dar, vida para dar, e devolver dignidade àqueles que se perderam. É isso que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo faz na parábola dos filhos perdidos. Aquele filho volta decidido, ele volta dizendo: eu vou falar para o meu pai que eu quero trabalhar para ele. Aí o pai o abraça, o beija, com um beijo demorado, um abraço demorado, de pai que sabe que o filho foi tocado por Deus e se arrependeu. Ele não fala mais nada, ele não cobra mais nada, ele nem deixa o filho falar. Na mesma hora, ele avisa para os seus empregados:
peguem o anel dele, peguem roupas dele, sandálias, levem-no para tomar um banho, aproveitem e avise lá para matarem um animal, porque nós vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e voltou à vida. Ele voltou para minha casa. É interessante que o que o pai está falando para o filho é: você não vai ser meu empregado, você vai ser meu filho como sempre foi, nunca deixou de ser. Ele colocou no filho o anel de filiação, era o anel da família, do brasão, o anel que em ele usando, ele seria identificado por onde fosse como filho daquele pai. Olha que extraordinário isso. Deus, o pai, sinaliza na vida daquele rapaz que ele é filho, continua sendo filho, para sempre será filho, não importa o que ele tenha feito. Que é muito interessante que isso causaria um frisson em qualquer pessoa da cidade. As pessoas diriam: olha, esse menino abandonou o pai, desrespeitou o pai, deixou o pai com um sofrimento agudo, e agora o pai não tem vergonha dele, não o matou, não o puniu, não o condenou e deixa ele usar anel de filho. O pai continua tendo prazer e orgulho em chamá-lo de filho. Que extraordinário que quando nós nos encontramos com Deus, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas digam, a nossa dignidade vem do Pai, não vem do testemunho das pessoas, do que as pessoas pensam. E eu já conheci tantas histórias, e você também deve conhecer, de muitas pessoas que se converteram, de pessoas que tiveram um encontro com Deus, e a respeito de quem toda a sociedade diz com desconfiança: ah, agora foi para Deus, era um tranqueira que não prestava, agora vai buscar o Senhor, ah, isso aí está mal contado. Quantas pessoas viveram isso? Tantas e tantas histórias. É assim que Deus age, porque Deus conhece o coração. Alguém que se arrepende, alguém que volta para o Pai, volta para casa, é filho. Se redescobre filho, não vai ter o que pagar para Deus. Algo extraordinário acontecendo ali. Além de devolver a dignidade de filho para aquela pessoa, para aquele rapaz, o que Jesus está dizendo é que o pai olha para o filho e fala: filho, você não pode me pagar. Não adianta querer devolver os recursos que são meus e que eu dei para você. Eu não estou preocupado com recursos, você não pode me pagar, filho. Você só pode viver comigo e desfrutar da minha casa. Não estava em jogo você me pagar nada. Não há o que você possa fazer que me pague. Não adianta querer trabalhar para mim para me pagar. Acabou. Não há mais débitos. O que há é a salvação. É como se Deus estivesse dizendo para nós, através de Jesus, naquele texto seguinte: não adianta você querer ir até Deus para pagar o que você fez no passado. Não viva assim. Você não pode pagar. Apenas desfrute da sua presença. Não tente se tornar um bom religioso para compensar o que você fez de errado. Você não pode pagar. Simplesmente não pode. Receba a graça na sua vida. Viva e desfrute da casa do Pai. Não se importe com o que os outros pensam. Apenas receba a dignidade de ser filho e seja recebido em festa. Volte a desfrutar da casa do Pai, volte a desfrutar dos recursos do Pai. Viva com o Pai. Acabou, não há mais débitos. Como é difícil para nós, Mesmo quando nós entendemos que somos pecadores, especialmente quando isso acontece, mesmo quando nós voltamos para Deus contritos, e dizemos para Ele: eu sei que eu errei. É tão natural em nós fazermos a mesma oração que o menino fez. É tão natural a gente dizer: mas agora eu quero pagar. Eu quero ser bonzinho, eu quero fazer pro Senhor o bem, eu quero fazer o que é certo, eu quero te compensar de alguma maneira. Como é difícil a gente entender o Evangelho da Graça. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o Evangelho da Graça é loucura. A gente achando que as pessoas vão entender o Evangelho pela nossa explicação teológica. Meu amigo, o Evangelho é loucura. A graça é uma afronta à lógica humana. Porque nós, mesmo quando nos arrependemos, ainda assim queremos pagar. E muitos de nós passam a vida de um modo religioso como quem quer pagar. É por isso que tem gente que um dia viveu uma experiência espiritual tão bonita com Deus, que é chamada no Apocalipse de João de o primeiro amor, mas depois se esfria e se afasta e se torna um legalista religioso, criticando os outros e tentando pagar alguma coisa para Deus. Sabe por quê? Porque não entende a graça, porque não desfruta do Pai,
porque não entende que nós não estamos aqui para pagar nada. Muita gente vive uma experiência bonita com Deus, mas se perde pelo caminho, porque não aceita a festa. Muita gente tem pudores demais, e pudor demais diante de Deus nada mais é do que arrogância humana. Não, eu vou pagar o que eu fiz. Devo, não nego, pago quando puder. Esse é um dos versículos que deveria ser registrado na boca dos religiosos e de cada um de nós tantas vezes. Eu te devo, Senhor, não nego e pago quando puder. Quando na verdade, o que acontece na nossa experiência com o Pai que nos recebe de volta é graça, pura graça, é festa, pura festa. Sabe o que o Pai quer? Que a gente festeje com Ele, que a gente viva com Ele, que a gente seja grato e viva dignamente, como quem agradece a Deus por tudo que Ele recebe, por tudo que dele recebe. Eu conheço esses movimentos dentro do meu próprio coração e talvez você também. Eu já muitas vezes me peguei como quem está tentando pagar para Deus alguma coisa que fez de errado, outras tantas vezes eu me peguei como quem estava cobrando a Deus pelos males que me foram causados na vida e achando que Ele que era culpado. Poucas vezes na vida eu consegui chegar num nível de experiência com Deus, de gratidão tão verdadeira, tão profunda e tão simples, como tenho vivido nos últimos tempos, nos últimos dias da minha vida. E uma gratidão responsável que diz: Pai, eu sou tão grato por tudo que o Senhor é para mim, tão grato pelas realizações ao meu redor, tão grato, que a única coisa que eu quero te perguntar é: como o Senhor quer que eu como o Senhor quer que eu viva? Como o Senhor quer que eu viva nessa casa? Como que o Senhor quer que eu viva na sua presença? O Senhor quer que eu receba os meus irmãos? Quer que eu vá buscar os meus irmãos que estão perdidos ainda? Eu vou. Eu só quero viver como o Senhor no mundo. É só o que o Pai espera. E é o que Ele quer dizer para o filho mais novo agora. Filho, vem para a festa. Você é meu filho. Você não vai pagar nada. Você não pode pagar nada. Você não tem com o que pagar. Receba de volta. Viva dignamente. Volta para casa. Festeja. Celebre. Seja aqui meu filho. É só isso que eu quero. No final das contas, o que Deus mais quer de nós é que nós sejamos como seus filhos, que desfrutam da presença sincera do Pai e que gostam de ser como Ele. É só isso. É só isso. Nada mais. Por pura gratidão. Que Deus nos abençoe e nos dê uma experiência deste modo. Paz e bem.